Olá, muito boa noite. Eu sou Edson Japão, estamos aqui em mais um encontro na nossa live hashtag Eu Acho um Absurdo. E hoje uma convidada muito especial, ela que nasceu e se criou no Jardim Irene, aí uma região próxima ao Capão Redondo, é advogada, uma das líderes aí do movimento Vem Pra Rua. Foi a primeira vereadora eleita pelo Partido Novo aqui em São Paulo, com 19.426 votos, e economiza mais de 3 milhões de reais em seu mandato. Estou falando de Janaína Lima. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Prazer estar aqui, Edson. E falar de um Brasil que eu acho um absurdo é uma coisa muito fácil, né? Então vir aqui é um privilégio, é até um desabafo, né? Obrigado pela presença. Queria começar você falando para as pessoas que estão nos assistindo, qual é a função, resumidamente, de um vereador, por que você escolheu o Partido Novo e quais os diferenciais desse partido que está reformando a nossa política. Legal. Então, eu acho que tem uma analogia que a gente pode fazer, que o Wilson Poit, né, que foi secretário de desestatização da gestão Dória, ele sempre fala que nós temos que ir na reunião do condomínio, não é assim? Sim. Então, na reunião do condomínio, a gente elege o síndico e o conselho fiscal para fiscalizar o síndico, não é isso? Sim, perfeito. Então, nesse processo de eleição, a gente pode aqui ilustrar com isso dois poderes. O síndico seria o prefeito, né, que faz o gerenciamento da cidade, executa as ações que são necessárias para manter a ordem, a organização, para realmente garantir os serviços essenciais para a população. E o conselho fiscal, que é eleito também pelos condôminos, no caso, cidadãos, eleitores, os vereadores, para fiscalizar o síndico, para verificar se a coisa está andando bem. Paralelo a isso, o vereador também tem uma função que é inerente, que é o ato de legislar. O que é isso? É formular leis, revogar leis, consolidar leis, ou seja, é dentro desse ordenamento jurídico municipal que pode, por meio de leis, impactar também a vida do cidadão. Então, vamos voltar então para a pergunta agora que a gente fez essa breve explicação. O que faz um vereador? Legislar, propor novas leis e fiscalizar o prefeito. Então, sempre que a gente lembrar, o prefeito é o síndico e o vereador é o conselho fiscal. Então, se o prefeito não está indo bem, o que é o papel do vereador? Cobrar o prefeito. Construir com o prefeito. Mas é só cobrar? Não. Por isso que tem também esse lado propositivo, que por meio das leis, você consegue dar também segurança jurídica para a atuação do prefeito. Porque também para inovar você precisa ter segurança jurídica. E aí também que entra a parceria, por isso que é tão importante a independência e a harmonia dos poderes, para que um possa cumprir o seu papel e com isso, harmonicamente, a gente consegue construir uma sociedade. Perfeito. E por que você escolheu o Novo? Olha só. Isso é uma pergunta muito fácil, né? Um partido que tem valores, que tem princípios, é uma instituição. Eu sempre falo com as pessoas, eu vivo um paraíso, porque eu estou dentro de um partido que qual é a exigência deles? Que eu seja a melhor vereadora de São Paulo. Então, é exatamente aquilo que eu me esforço para ser todos os dias. Uma boa vereadora, eu honrar cada voto que eu conquistei, inclusive atender aqueles que não votaram em mim, porque afinal de contas hoje eu sou vereadora da cidade. Então realmente o nosso mandato é pensado num pilar voltado para a cidade, numa visão macro de como que de fato nossas ações podem impactar a sociedade, como que a gente pode trazer uma nova visão de liberdade, de ética, de valores, de princípios, como que levar esses valores do Partido Novo para dentro da política. Você presidiu a comissão de reforma aí da Previdência, né, de desestatização, e eu gostaria que você explicasse para as pessoas o porquê disso e qual a importância disso para a cidade. A grosso modo, para as pessoas entenderem esse trabalho que você aí bateu de frente e assumiu essa responsabilidade. Legal. Onde que isso
vai melhorar. A sua pergunta tem duas perguntas, que eu vou começar pela reforma da Previdência. Okay. A reforma da Previdência, como que hoje está a situação de São Paulo? Né? Ou como estava a situação de São Paulo no final do ano passado? São Paulo tinha um déficit que consumia todo o recurso do município, no sentido de praticamente o município não ter recursos para investimento, ou seja, construir uma nova escola, construir uma UBS, fazer, por exemplo, as reformas estruturantes nos viadutos, nas pontes, enfim, garantir com que os serviços essenciais funcionem. Que não é o custeio, é o investimento, que o custeio é aquilo que o governo tem que pagar para manutenção daquele equipamento público. A gente está falando de investimento. Com isso, o que é? Estava previsto para esse ano, 2019, um déficit previdenciário, ou seja, além do valor que a prefeitura arrecada com a contribuição dos servidores públicos municipais, ainda tinha um rombo que nesse ano estava numa monta já de 6 bilhões de reais, ou seja, mais de 10% do orçamento da cidade. Então, é uma conta insustentável. Então, o que é a reforma da Previdência? A gente trouxe especialistas, os maiores especialistas, para trazer dados, porque não é colocar os 12 milhões e 500 mil paulistanos contra os 200 mil servidores, mas é também fazer uma sensibilização das duas partes, né? Porque nós não podemos fazer com que 12 milhões paguem a conta de 200 mil, né? E também não podemos fazer com que as pessoas que tiveram seu concurso, que muitas vezes trabalham em condições precárias, que não têm condições nenhuma de colocar todo o seu talento à disposição da sociedade, porque as repartições públicas estão todas abandonadas, muitas vezes no hospital não tem luva, a gente sabe disso, você está aqui na periferia, a escola, a carteira está quebrada, não tem giz para lousa. Então, essa condição adversa é o dia a dia de muitos servidores municipais e merece o nosso respeito, né, por enfrentarem e estar aí lutando pelo dia a dia, mas não tem recurso para manutenção e até pensando no longo prazo, viabilizar a aposentadoria desses servidores. Então, a gente entrou com a proposta, o prefeito apresentou, nós somos os vereadores, o prefeito entrou com a proposta da reforma da Previdência, nós montamos essa comissão de estudos que levantou todos esses dados, que levantou e o prefeito decidiu fazer uma reforma tímida, que simplesmente resolvesse um pouco dessa pressão orçamentária que estava vivendo a questão do déficit da Previdência. Então, foi aprovada uma reforma. Dentro dessa comissão que a gente liderou, foram 300 horas de trabalho, 18 especialistas ouvidos, e não só especialistas favoráveis à reforma, todos os especialistas indicados pelos sindicatos, pelos vereadores contrários à reforma foram ouvidos também, os sindicatos foram ouvidos e tantas outras organizações que se sentiam e que seriam afetadas também pela reforma também foram convidadas a ser parte desse processo. E com isso a gente construiu um processo dinâmico, participativo, ouvindo todas as partes, trazendo todos os dados, reunindo todos os elementos para que a gente colocasse no plenário, tá, essa proposta da reforma da Previdência, dando segurança para os vereadores irem lá e votar. A segunda pergunta que você fez foi a desestatização, né, que infelizmente, essa segunda fase dessa gestão está descaracterizando todo o plano de desestatização idealizado e formulado pelo ex-secretário Wilson Poit, que estruturou um plano arrojado, estruturou um plano inovador, que conseguiu pautar a desestatização no Brasil todo. Eu assistia como vereadora pessoas do Brasil inteiro indo para a Secretaria de Desestatização buscando a receita do bolo. Como que eu levo essas ideias, secretário Wilson Poit, para a minha cidade? E o prefeito, depois da saída
do então prefeito João Dória, quando virou governador e assumiu o Bruno Covas, um dos primeiros projetos de lei encaminhado à Câmara foi exatamente extinguir a Secretaria de Desestatização. Que é uma pena, eu entendi que foi um atraso, embora eu respeite muito o prefeito tem um bom diálogo com os vereadores, vai sempre na casa, mas é inevitável, eu como conselho fiscal da cidade, né, tenho que me posicionar em todas as questões que são contrárias àquilo que, por exemplo, eu acredito para o bem da cidade. Então, nesse sentido, eu acho que São Paulo retroagiu, acho que a gente estava num caminho de avanço. Você vê que há sempre equívocos. Hoje, por exemplo, a gente publicou um artigo no Estadão, tratando disso que eu ia falar. Da questão do minhocão. A gente não está dando conta da pracinha do bairro. Se a gente então for falar da zeladoria da cidade, a gente não está dando conta de ponte, de viaduto, os mais diversos parques. A gente tem, eu acho que se eu não me engano, 106 parques na cidade de São Paulo. A gente não está dando conta de fazer o contrato, manter regular o pagamento dos contratos de manutenção. E a gente está falando em gastar 38 milhões em um parque em cima de um viaduto que também está com problemas estruturantes que precisa de reforma. E vai atrapalhar o trânsito também. Não. E aí vamos falando assim, a gente implanta o parque e depois a gente decide o que vai fazer com o trânsito? Então, cadê o planejamento urbano? Cadê a gente poder pensar o que vamos fazer com esse tráfego? Então, são perguntas, entende? Que ficam aí, porque 38 milhões é muito recurso. Se o prefeito ainda falasse, olha, vamos viabilizar, que eu acho um absurdo, terminantemente contra esse parque do Minhocão. Mas se o prefeito falasse, olha, é uma bandeira, eu acho importante, tudo bem, a gente tem que respeitar, ele é o prefeito, então faça por meio de concessão, não usa dinheiro público de educação, saúde, segurança, de serviços que precisam chegar na população. Então, acaba que desmotiva o cidadão, né, principalmente o morador ali daquele bairro, que se sente de uma certa forma violentado, porque é uma decisão de gabinete que não consultou os moradores e que aí é isso que a gente precisa exatamente mudar. Mas, como depois, assim, mais pra frente a gente fala um pouquinho do caso do IPTU, no caso do IPTU o prefeito se mostrou sensível e espero que isso aconteça também com o Minhocão, que ele reflita e que ele veja que isso não é plausível investir recurso público num momento que exige, que a palavra que clama a população é economia, é austeridade fiscal. E eu vi na matéria que você fala um pouco dos números, né, da verba que a cidade de São Paulo tem, está sendo muito mal gastada. Esse é um dos exemplos, aí você coloca também algumas outras coisas que precisariam estar à frente disso, são coisas principais, como na Vila Itaim, que sofre com enchentes, e as pontes que você citou aí, que estão caindo. Então, seria mais ou menos um gasto de maneira aí... estão gastando dinheiro no lugar errado. Vamos olhar o dia de hoje. Enchente por todo lado, alagamentos, assim, a cada 5 quilômetros, 3 quilômetros que você anda pela cidade, a cidade já está praticamente um estacionamento, ninguém consegue andar, não tem aquele trânsito que você consegue ir com tranquilidade de um lugar para outro, então o deslocamento, a mobilidade dentro da cidade está muito comprometida. E hoje caíram, chuta quantas árvores? Eu vi pela TV que foram galhos pequenos, grandes, mas o número, não sei, está complicado de você andar pela rua. Mais de 600 árvores caíram no dia de hoje. Pasme você. Mas isso é só por causa da chuva grande? Nada disso. Falta de cuidado com nossas plantas. Cupim, descaso com a poda de árvore. Então, assim, não tem manutenção. E isso a gente não pode condenar e transformar o atual prefeito num Judas. Não é só responsabilidade dele. É um descaso de muitas gestões. Porém, a partir do momento que ele decide
falar para o cidadão paulistano que tem 38 milhões para gastar num parque sem pé e sem cabeça, ele dá todas as razões para que não só eu como vereadora, mas como cidadã também questione. Sim, perfeitamente. Tem muitos gastos aí pela frente. Vamos falar já do IPTU que você puxou. 90 mil IPTUs foram cobrados de forma estranha, vamos colocar assim, né? Porque eu particularmente não entendi esse aumento, falaram que foi uma atualização de valores, mas enfim, não tem uma base para a gente poder fazer esse cálculo automaticamente e ver esse aumento, né? Você bateu o pé, enfrentou esse aumento que teria que ser no nível da inflação que a gente tem, né? Não é possível uma de 3,5%, 4% ao ano aumentar 50%. Como é que foi essa briga que você comprou na casa? Então, e o que é muito bacana aqui contar para quem está nos assistindo, que essa briga não foi só da Janaína Lima. A gente montou uma frente suprapartidária para defender o contribuinte e impedir aumentos abusivos como esse do IPTU. A gente conta já com 16 parlamentares que se uniram para mandar uma mensagem única de descontentamento com a atitude do prefeito Bruno Covas. E com isso, uma das ações, a gente teve uma reunião com o movimento IPTU Justo, a gente construiu junto com tributaristas esse projeto de lei, colocando um teto. Da mesma forma que o contrato de aluguel que você mora, do mesmo jeito que as relações comerciais de mercado, todas são pautadas por reajuste no teto da inflação, por que o Estado, a Prefeitura, tem carta branca para aumentar numa canetada 50% o meu? Então, assim, muito mais do que a gente discutir se isso é legal, se é ilegal, é um assalto. Isso é completamente... E a Prefeitura avaliou, deu muitas explicações, mas o que eu achei, dentro desse movimento de mobilização da Câmara, o que eu acho que assim, a gente tem que reconhecer é que amanhã, por exemplo, um gesto de reconhecimento dessa atuação minha e dos demais parlamentares, o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei para anistiar esses 90 mil paulistanos que sofreram as consequências desse erro, né? A gente precisa ainda apurar muito bem o que é que houve. Amanhã vai ter uma audiência pública às 11 horas da manhã na Câmara Municipal. Se você puder ir, vá, né? Porque lá o secretário da Fazenda vai explicar para mim e para todos os demais vereadores o que é que aconteceu de fato nessa questão do IPTU. Muito antes dessa questão, a gente já vinha pautando, protocolamos esse projeto de lei para que realmente esse teto da inflação fosse respeitado, porque essas travas, esses aumentos abusivos vêm desde a gestão do PT, né? É a gestão Fernando Haddad que administrou São Paulo achando que São Paulo é Barcelona. São Paulo não é Barcelona, né? Então saiu aí aumentando desenfreadamente tudo que é imposto. Então, assim, achando que São Paulo é a casa da mãe Joana. São Paulo não é a casa da mãe Joana, entendeu? Então agora a gente começou a querer organizar isso, colocar indicadores sérios, que as pessoas ficam falando assim. Tem vereador que muitas vezes, com carinho, com respeito, vem posicionar, Janaína, eu não vou apoiar seu projeto, porque ele não considera as melhorias, né, que o Estado, na construção de um metrô, qualquer coisa que valorize o imóvel, então não está ali. Mas a gente está falando de uma questão tributária equivocada, porque o IPTU não é para isso, né? O IPTU, ele é simplesmente um imposto sobre a propriedade territorial urbana. A questão de melhoria tem a contribuição de melhoria, que é um tributo específico para isso, em que a prefeitura pode criar e fazer essa cobrança. Agora, não adianta fazer uma cobrança abusiva de IPTU e, inclusive, desconfigurando o propósito do imposto. Sim. Olha, algumas perguntas aqui, a gente está ao vivo, né? Tem algumas perguntas aqui, e a Zuleide, que é uma líder comunitária do Jardim Maria Luísa,
e tem um projeto maravilhoso aí de fazer uma horta dentro da comunidade, fazer uma biblioteca aos finais de semana. E ela pergunta assim, ó, por que a prefeitura nunca pensou no coletivo, onde só se pensa no individual? Você acha que administrações anteriores, o jeito de pensar, o que faz assim, distanciar tanto as pessoas da prefeitura? Por muito tempo nós achávamos que íamos lá a cada 2 anos, né? Muitas vezes a gente não tinha contato nenhum com a política, só a cada 2 anos, e assim, 1 dia ou 2 antes da eleição, a gente procurava saber em quem nós íamos votar. Lá cumprimos o nosso papel cívico e lavávamos as mãos. Hoje, o brasileiro está vendo que não existe como entregar uma procuração em branco, que a gente precisa participar. Por exemplo, dentro do nosso mandato, a gente tem um dia de vereador, a gente tem estágio voluntário, a gente tem summer jobs, a gente tem pessoas que fazem parte de uma rede de voluntariado, que são os embaixadores da mudança. São mais de 100 pessoas. Em cada bairro de São Paulo tem 500 bairros e 94 distritos. É impossível você, um vereador, estar presente em todos, mas pela participação das pessoas, pelo engajamento, pelo indivíduo como agente de mudança, você consegue triplicar, quintuplicar o alcance desse mandato, e é isso que a gente fez. A gente trouxe as pessoas para se engajarem, para ser parte dessa construção. Então, essas mais de 100 pessoas hoje representam o nosso gabinete, fazem a ponte do bairro com o gabinete. Então, a gente tem a possibilidade de construir coisas incríveis, como revitalização de espaços públicos, a gente tem, por exemplo, doação de equipamento, a gente tem organização de ações pontuais, novos programas, projetos. Então tem muita coisa bacana que a gente consegue desenvolver pelo cidadão. E é isso, cada vez mais esse cenário tende a mudar. Por quê? Porque o brasileiro, o paulistano já entendeu que a gente precisa estar à frente, que a gente precisa estar lado a lado com os nossos representantes. Não só para cobrar, mas como também para contribuir para a cidade que a gente acredita, pelo estado e pelo país. E, antes de mais nada, eu queria te parabenizar pelo projeto do Coworking. Coworking, para quem não está por dentro do assunto, é o primeiro coworking legislativo do mundo. Essa mulher aqui, essa integração da favela, das comunidades, das ideias da cidade, elas são filtradas através desse coworking. Ela abriu um espaço dentro do próprio gabinete para receber as pessoas. Como você já puxou aí, eu queria que você contasse aí como foi a inauguração, foi no aniversário de São Paulo, e como você está se sentindo aí, recebendo essas ideias. Eu percebi no dia da apresentação que vai desde a educação financeira, a uma extensão aí da educação, trazer produtos direto da horta para a escola na hora da merenda, enfim. Conta pra gente como está sendo isso. Eu acho que deve ser o máximo, no mínimo. É incrível o que o cidadão que tem vontade de contribuir, quando o poder público reconhece o sonho grande desse cidadão e convida a fazer parte do processo de transformação da nossa cidade. É isso que o nosso gabinete vem vivendo. Então, a gente decidiu derrubar oficialmente as paredes. 80% de todo o espaço do nosso gabinete é dedicado ao coworking. O que é esse coworking? É um espaço compartilhado. Então aquela ideia, aquele sonho que você tem aí no caderno, que muitas vezes aí está fechado, poxa, ninguém tem espaço, eu não conheço ninguém, não tenho nenhum padrinho, eu não vou conseguir. Vai sim, nosso processo seletivo está aberto, então é um convite para você que tem o sonho de impactar a sua cidade a ser parte desse processo com a gente. Então lá a gente tem cerca de 20 cadeiras, em que a gente convida cada cidadão para apresentar um projeto.
esse projeto ele tem que ter um compromisso de mudar a vida das pessoas, de impactar a nossa cidade. Então ele tem que ter o objetivo e a atuação aqui na cidade de São Paulo. Porque a gente precisa ter soluções criativas e inovadoras para os grandes problemas da nossa cidade. Então assim, a gente espera construir, por exemplo, com o cidadão, a questão da enchente. De repente a gente está aqui e tem alguém assistindo a gente que tem um dispositivo, que tem uma tecnologia que pode construir, que vai ter um dispositivo para avisar a enchente. Pode ter um outro que tem uma calçada drenante. Pode ter um outro que tem uma ideia de tecnologia. Por exemplo, como melhorar a transparência dos dados divulgados pelo poder público. Como que a gente cria, vamos dizer assim, faz com que esse conselho gestor seja mais eficiente? Como de repente você pode aqui mapear processos e desburocratizar, né, serviços essenciais para o cidadão? O céu é o limite. Então, vem fazer parte com a gente, vem conhecer, marca uma visita, vai lá. O nosso querido Edson, a gente teve o prazer lá de recebê-lo. Então, não perca essa oportunidade. Olha, as pessoas estão mandando perguntas aqui, são muitas pessoas, e eu vou tentar falar aqui, algumas pessoas estão ao vivo, tá? O Richard Badu, Laudiceia, Bruna Araújo, Renato Sampaio, a Cris quer saber sobre o aumento da passagem que o prefeito quer recorrer dessa decisão da justiça. Ela quer saber como que vai ficar essa questão no momento que... Bom, fica à vontade, quer responder? Não, o prefeito, ele está querendo economizar migalhas, quando na verdade o que a gente precisa é de um grande enxugamento da máquina. Então o que precisa é de uma reforma estrutural administrativa e não ficar controlando gastos, entendeu? Se quer discutir a questão do transporte, vamos falar do problema, a raiz de tudo, os subsídios. Só favorece meia dúzia de empresas, tá? Que prestam um péssimo serviço para a população e cobra muito caro de todo contribuinte do município de São Paulo. Se vir conversar essa discussão, eu estou aberta, meu gabinete está disponível para dar todo o apoio que o prefeito precisa. Agora, falar de acabar com a integração de muita gente aqui da periferia, que pega 4, 3 integrações por dia para poder chegar no seu trabalho e voltar para casa. Então, são essas pessoas que estão sendo prejudicadas com a canetada, entendeu? No ar-condicionado de 2, 3 ordenadores de despesa. Então, isso não pode mais acontecer. A gente precisa sim agir, mas precisa mais do que isso. A gente precisa analisar como é que a gente propõe uma solução que de fato viabilize uma mudança estrutural no transporte público do município de São Paulo. Então, só para eu entender, ele vai aumentar a passagem, né? No caso, vai aumentar uma receita, possível receita, vai diminuir para 3 integrações e ele disse que, sei lá, o principal motivo seria a falta de dinheiro, mas você disse na entrevista para o Estadão que 12 milhões dessa parte, por exemplo, dos corredores de ônibus estão indo para o autódromo. O autódromo. Sendo que é uma coisa que gasta 50 milhões por ano. Ou seja, o que dá para entender na matéria que você saiu, que você deu a entrevista para o jornal, o que a gente pode entender é que o dinheiro está sendo mal gasto na cara dura, na cara larga. São 60 bilhões, ou seja, metade, para as pessoas terem uma ideia, metade da nossa verba nacional para a educação, ela está aqui e está sendo mal utilizada. Ou seja, essa má administração, esse mau uso, ele está acarretando as migalhas que você falou. E qual é o recado que você tem para dar para as pessoas nesse sentido?
me ajude a ser um bom conselho fiscal de você, cidadão. Vamos juntos mostrar com a participação e o engajamento das pessoas, mostrar que primeiro, fazer cumprir o artigo 1º da nossa Constituição. O poder emana do povo. Se o povo é o dono do poder, vamos fazer com que o povo tenha a voz nos espaços de poder. É isso que é a proposta do Partido Novo. Ter mandatários que trabalhem para diminuir o seu poder e aumentar o poder do cidadão. Com isso, nosso mandato já vem mandando mensagens importantes. Nós já economizamos até aqui, acredite se quiser, você está sentado? Se não está, senta agora. 3.200.000 reais. É isso mesmo. Uma vereadora de uma cidade para você saber. Temos mais de 57.000 vereadores em todo o Brasil. Então você imagina se com medidas de austeridade como o nosso gabinete adotou, esse recurso todo indo para saúde, educação, segurança, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Então é para que esse Brasil de primeiro mundo que ele se torne um país admirado. É por isso que eu estou no Partido Novo, é por isso que eu estou aqui falando para você, te fazendo um convite para você ser parte dessa mudança, desse projeto de país, que eu tenho certeza que juntos nós viabilizaremos esse projeto e, mais do que isso, nos orgulharemos desse legado. Maravilha! Eu sinto muito orgulhoso, sinto lisonjeado de estar aqui do lado dessa fera. Muitas pessoas estão fazendo perguntas aqui, eu não vou conseguir ler, que a gente já está entrando nos momentos finais, mas obrigado pela participação de todas as pessoas, Pilé, Richard Badu, que mandou um abraço e falou que é do Macedônia, Luiz Sato, Azuleide, que fez a pergunta, Cris, Santiago, Paula Almeida, Karina Santos, enfim, todas as pessoas que dedicaram um pouquinho do tempo aí nos assistindo, preocupadas com assuntos da nossa rotina, do nosso dia a dia dentro da cidade de São Paulo. Meu muito obrigado. E eu queria dizer uma coisa bem simples. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de muito potencial, só que ela não vai conseguir resolver os problemas da cidade de São Paulo sozinha. Por mais que ela tenha garra, vontade, ela está sozinha, né? Vamos colocar assim, é uma pessoa que tem dentro de uma estrutura, um pensamento de estrutura do Partido Novo, ela é a única que está lá. E a gente precisa de mais pessoas com esse pensamento para poder realmente fazer a coisa que tem que ser feita, como o João mesmo fala. Uhum. Então, você que não votou nela, que você votou em outro candidato de outro partido, é a hora de você, pelas redes sociais, cobrar esse cara, bater lá na porta do gabinete dele, falando, e aí, pô, a gente está com um problema aqui, assim, assado. E a Janaína consegue fazer as coisas, consegue economizar 3 milhões no seu mandato e vocês não conseguem? Como isso? Então vamos começar a cobrar, participar, e fazendo isso você vai estar ajudando a Janaína, você vai estar ajudando a nossa sociedade, você vai estar se ajudando, tá? Essa questão dos 3 milhões, Janaína, conta pra gente rapidamente o que você economiza para as pessoas entenderem. Como você consegue economizar 3 milhões e os demais vereadores de São Paulo não conseguem? O que a gente faz para conseguir, né, gerar essa economia? A gente tem direito a contratar 18 assessores. Todo vereador de São Paulo tem direito a 18 assessores. Nós só temos 6. Então a gente abriu mão de 12 cargos, ou seja, 70% do número de vagas disponíveis. A gente abriu mão, primeiro ato, quando eu cheguei e eu tomei posse, dia de trabalho foi renunciar todos os privilégios. Carro oficial, motorista, nada disso. Que a gente anda de transporte público, aplicativo, táxi, é como todo e qualquer cidadão se locomove pela cidade. Então, mais uma vez, me permanecer, embora política, mas uma cidadã na política, né? E não uma política desconectada com o cidadão. Então, realmente fazendo medidas usando a tecnologia, usando a internet, as redes sociais para dialogar com a população. Eu fui eleita pelo WhatsApp, então assim, eu sei o potencial que é por esse aparelho, pelo celular, o que você pode chegar por milhões de pessoas economizando esses recursos e fazendo com que o dinheiro vá para o lugar certo. Toda a nossa economia foi direcionada para a educação.
Então, todo esse recurso que a gente poderia estar usando, carro oficial, motorista, assessor, e tantas outras despesas, porque tem você pode contratar correio, ficar mandando cartinha para todo mundo, você pode contratar consultoria e fazer tantas outras coisas. Que é tudo e-mail, tudo eletrônico e ainda tem então a gente inovou nesse sentido, usando as novas formas de tecnologia para dialogar com o cidadão, abrimos mão de tudo isso para que o dinheiro vá para onde tem que ir, aonde vai mudar a vida das nossas crianças. É para isso que a gente trabalha, para construir uma sociedade melhor, realmente garantir um legado a longo prazo, porque é isso que é o outro diferencial do Novo, nós pensamos a longo prazo. Maravilha. Você que está entrando agora, que participou, que acompanha a nossa live semanalmente, nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas sejam ouvidas. E hoje a gente trouxe um representante do povo para a gente ouvir, ficar mais próximo dos problemas, saber o que acontece dentro do gabinete, dentro da nossa cidade. Mas, gente, o objetivo é o quê? É que as pessoas participem mais da política, estejam presentes, porque isso, o que a gente vive hoje, nada mais é do que o afastamento das pessoas desse assunto, né? Política, eu não quero saber de política, eu não gosto, mas se você não pratica política, você acaba sendo governado por pessoas que praticam e às vezes você pode ser, ou como está acontecendo, ser governado por pessoas que não estão te representando de verdade. Então, o nosso pedido é o quê? Que a gente possa ter cada vez mais pessoas do bem, independente de pensamento de direita ou de esquerda, a gente sabe que é preciso fazer as coisas direito, fazer bem feito. Se vai dar certo é um outros 500, o importante é a gente fazer o certo. E eu queria, como de praxe, perguntar para você, Janaína, o que você acha um absurdo no nosso país? O tamanho do nosso Estado. A gente precisa fazer com que o dinheiro público vá para garantir uma vida digna para toda a população. A gente precisa de saúde, educação, segurança. Todo o resto é perfumaria. Maravilha. Gente, eu fico aqui lisonjeado mais uma vez, quero dizer que estou até um pouco nervoso de estar do lado dessa pessoa que está revolucionando o jeito de fazer política. É uma das pessoas aí que foram pioneiras, né? Foi a primeira vereadora de São Paulo, uma das primeiras do Partido Novo, eleita em 2016. Para mim é muito gratificante estar recebendo ela aqui para falar sobre assuntos muito importantes. E ainda mais fazendo parte desse time do Partido Novo, que tem como objetivo não só colocar pessoas boas, mas tentar reestruturar a nossa política, para a gente fazer a coisa direito, fazer a coisa andar e o país prosperar, tá bom? Eu agradeço muito a audiência de vocês. Janaína, muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado de coração, que você possa terminar esse mandato, ou se você tiver uma possível reeleição, não sei quais são os seus planos, mas que você tenha muita coisa boa para colher, porque você tem um coração enorme e tem um pensamento muito a ver com todos os princípios e valores do Novo. Meus parabéns. Tá bom? Obrigada, Edson. Edson é demais. Estou contando com você para minha eleição, minha reeleição, com certeza. hein? Vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto. E estou contando com você também que está assistindo a gente. Vamos juntos conquistar aí mais um mandato para a gente continuar fazendo a diferença na cidade. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Até terça que vem. E eu acho um absurdo.